Olá! Na aula de hoje nós vamos apresentar os conceitos básicos da teoria de análise de circuito. Esses conceitos são importantes porque nós vamos utilizá-lo ao longo de todo o curso. Mas antes de nós apresentarmos os conceitos básicos, nós precisamos definir o que é um circuito elétrico. Nesse aspecto, o circuito elétrico é uma interconexão de elementos elétricos. No exemplo posto, nós temos dois circuitos. Um circuito mais básico, composto por dois elementos, sendo ele a bateria, fornecedora de potência ou energia, e a lâmpada, o elemento que absorve essa energia e converte a energia elétrica em energia luminosa. Apesar de ser um circuito simples, mas apresenta algumas aplicações. O segundo exemplo é um circuito mais complexo, um circuito transmissor de rádio. Apresenta inúmeros elementos. Mas os conceitos que nós vamos apresentar ao longo da disciplina, ao longo do curso, são conceitos que vão subsidiar vocês a analisar qualquer tipo de circuito. Ao longo do curso, nós vamos utilizar o SI, também conhecido como Sistema Internacional de Unidades, que apresenta 7 quantidades, sendo elas o comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, luminosidade e carga, sendo as unidades básicas o metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, candela e cômodo, respectivamente. Na engenharia é muito comum nós utilizarmos então multiplicadores de base 10, muito comum, sendo que no exemplo posto nós temos multiplicadores de base 10 elevado a 9, sendo o prefixo giga, e temos multiplicadores de base 10 elevado a menos de 9, sendo o prefixo não. Vamos apresentar então agora o primeiro conceito, que é o conceito de carga elétrica, que é uma propriedade elétrica das partículas atômicas que compõem a própria matéria. E essa carga elétrica ela é medida em Coulomb. Se nós voltarmos um pouco e adotarmos os conceitos da física e da química, toda a matéria é composta por átomos. Esses átomos possuem partículas atômicas, sendo as 3 mais importantes: os elétrons, os prótons e os nêutrons, sendo este último não possuidor de carga elétrica, enquanto o próton apresenta uma carga positiva, enquanto os elétrons apresentam uma carga negativa. Vale salientar que a carga elétrica ela possui um valor elementar, que é 1,602 vezes 10 elevado a menos 19, sendo que para os elétrons esse valor é negativo e para os prótons esse valor é positivo. Algo importante que nós devemos salientar sobre as cargas elétricas é o conceito da lei da conservação de cargas, que afirma o seguinte: uma carga ela não pode ser nem criada nem destruída, mas ela pode ser transferida. Tendo em vista que a carga ela pode ser transferida, surge o conceito então de corrente elétrica, que é o fluxo de carga por unidade de tempo medida em ampere. Matematicamente, ela é definida como a derivada da carga em relação ao tempo
E caso possamos então integrar esta equação, nós vamos obter então um quantitativo de cargas dentro de um determinado intervalo de tempo. Salienta-se ainda que as cargas que se movem, as cargas que se deslocam, são as cargas elétricas negativas, os elétrons. E elas se deslocam sempre do maior potencial para o menor potencial. Tendo em vista que as cargas, a função carga, não necessariamente precisa ser uma constante, então surge dois tipos de corrente: a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua é a corrente que permanece constante ao longo do tempo. Já a corrente alternada é a corrente que varia ou oscila em relação ao tempo, sendo então uma corrente mais comum representada por uma senoide, ou seja, uma função seno ou uma função cosseno. Tendo em vista então que as cargas elas podem se moverem, e tendo em vista que para eu deslocar um determinado objeto eu preciso aplicar uma força sobre ele, e essa força, caso esse objeto se desloque, gera-se um trabalho e consome uma determinada quantidade de energia, surge o conceito então de tensão, onde a força que vai deslocar a carga elétrica é conhecida como força eletromotriz, ou FEM. E o conceito de tensão está atrelado a esse comportamento físico, sendo que a tensão ou diferença de potencial é a energia necessária para deslocar uma carga unitária através de um elemento, medida em volts. Matematicamente, a tensão é a derivada da energia em relação à carga. Quando nós falamos em corrente elétrica e tensão, essas grandezas elas são importantes. Mas para a análise de circuito, eu preciso conseguir calcular outras grandezas elétricas. Até porque as concessionárias de energia elétrica, que são as empresas que fornecem energias aos consumidores, elas fornecem energia ou potência para as residências. A título de exemplo, você, caso possa então observar na sua conta de energia elétrica, nota-se que a concessionária não tarifa você pela corrente que ela está entregando ou pela tensão que ela está fornecendo, e sim pela energia ou potência a qual a sua residência consumiu ou absorveu. Nesse aspecto, então, vamos definir a potência, que é a velocidade com que se consome ou se absorve energia. Perceba que a potência ela pode ser a velocidade com que um determinado elemento consome ou se absorve, mas também a velocidade que um determinado elemento fornece. Isso é importante, porque um elemento ele pode tanto absorver potência quanto fornecer potência, sendo que a potência ela é medida em watts. E a relação matemática que a representa é a derivada da energia em relação ao tempo. Algo mais prático e mais comum é a potência instantânea, que nada mais, nada menos do que o produto da tensão pela corrente. E nesse aspecto agora, vamos ao quadro para deduzir então essa equação. Tendo em vista que a corrente é a derivada da carga em relação ao tempo, e tendo em vista que a tensão é a derivada da energia em relação à carga, e tendo em vista que
a potência é expressa matematicamente como a quantidade de energia consumida ou absorvida ou fornecida em relação ao tempo, então o que nós teremos é que o produto da corrente pela tensão, nós vamos obter então que a derivada da energia em relação ao tempo, que matematicamente é a potência instantânea. Essa é a dedução. Tendo em vista que a potência ela pode ser tanto absorvida quanto fornecida, nós precisamos apresentar um conceito essencial, que é o conceito da lei da conservação da energia, que afirma o seguinte, que a quantidade de energia em um sistema isolado é constante. E nesse aspecto, a somatória das potências em um determinado circuito vai ser zero. Ou seja, um circuito elétrico conservativo, a somatória das potências elétricas dos elementos que o compõem vai ser igual a zero. Ao longo da disciplina, ao longo do curso, todos os circuitos que nós vamos analisar são circuitos conservativos, ou seja, circuitos que obedecem à lei da conservação da energia. Vale salientar que o conceito da lei da conservação da energia e o conceito da lei da conservação de cargas são dois conceitos essenciais que nós veremos e que nós vamos utilizar para a dedução das leis de circuitos elétricos, mais especificamente a lei de Kirchhoff da corrente e a lei de Kirchhoff das tensões. Tendo em vista então o conceito de potência, nós vamos definir então agora o que é energia, que é a capacidade de realizar trabalho medida em joule. Ou seja, caso eu integre a relação matemática de potência dentro de um determinado intervalo de tempo, eu vou conseguir então quantificar a quantidade de energia dentro desse sistema. Tendo em vista então agora o conceito de corrente, tensão, potência e energia postos, vamos falar então sobre os elementos que compõem o circuito. Existem dois tipos de elementos. Nós temos os elementos passivos e nós temos os elementos ativos. Os elementos passivos são os elementos que absorvem potência. A título de exemplo, nós temos os resistores, os capacitores e os indutores. Vale salientar que tanto os capacitores quanto os indutores, eles possuem a capacidade de armazenar energia. Contudo, todavia, entretanto, esses elementos ainda assim são considerados elementos passivos, enquanto os resistores são elementos puramente passivos, porque eles não possuem a capacidade de armazenar energia. Enquanto os elementos ativos são os elementos que podem fornecer energia e potência. A título de exemplo, nós temos então os geradores, as baterias e os amplificadores operacionais. Falando ainda sobre elementos, nós podemos então definir dois tipos de fontes. Fonte independente ideal, que seria o quê? É um elemento ativo que fornece uma tensão ou corrente que é completamente independente de outros elementos que compõem o circuito. E a sua representação se coloca posta, onde eu posso ter uma fonte independente de tensão
ou uma fonte independente de corrente, representado por um círculo e uma seta dentro. Eu também posso ter uma fonte dependente, ou também conhecido como fonte controlada. E nesse aspecto eu posso ter uma fonte de tensão controlada por tensão, uma fonte de tensão controlada por uma corrente, uma fonte de corrente controlada por uma corrente e uma fonte de corrente controlada por uma tensão. E por definição é um elemento também ativo que fornece tensão ou corrente que é dependente de outros elementos que compõem o circuito. Nós temos aqui então as 4 situações faladas e postas anteriormente. Nesse aspecto, nós apresentamos aqui então os conceitos básicos: o conceito de corrente, o conceito de tensão, potência e energia. Assim como também nós classificamos os elementos que compõem o circuito em elementos ativos e passivos, e apresentamos as fontes, tanto fontes independentes quanto fontes dependentes. Na próxima aula, vamos apresentar então as leis que regem a teoria de análise de circuitos. Nos vemos na próxima. Até mais. Vamos fazer então alguns exercícios. O primeiro, aplicando o conceito de corrente elétrica. A carga total entrando em um terminal é dada por Q, sendo que Q é uma função de T, 10 menos 10 Euler elevado a menos 2T microcoulomb. Assim, vamos determinar então a corrente em T igual a 1 segundo. Trazendo o conceito matemático de corrente elétrica, vamos ter o seguinte: a minha corrente é a derivada da carga em relação ao tempo. Vamos utilizar então o conceito matemático de corrente. Nesse aspecto, então, a minha corrente que eu quero determinar vai ser D 10 menos 10 Euler elevado a menos 2T, tendo em vista que é a derivada em relação ao tempo. Vale salientar que a derivada de uma constante é igual a 0. Aplicando a regra da cadeia, nós vamos obter o seguinte: I vai ser igual a 20 Euler menos 2T. Como eu quero determinar então a corrente em 1 segundo, 20 Euler menos 2 vezes 1. Isso aqui é igual a 2,707 microampere. Aplicando o conceito matemático de corrente elétrica. Perceba que a carga ela pode se deslocar, ela pode ser transferida
de inúmeras formas, sendo modelada por inúmeras funções. Por isso que nós temos o conceito de corrente contínua, recapitulando, que é a corrente que não oscila em relação ao tempo, e o conceito de corrente alternada, que é a corrente que varia ou oscila em relação ao tempo. É isso. Aqui nós temos um segundo exercício, onde o seu enunciado diz o seguinte: calcule a potência absorvida ou fornecida por componente do circuito abaixo. Lembrando que a potência ela pode ser absorvida pelo elemento ou fornecida pelo elemento. Vamos abrir aqui um parêntese para poder explicar isso. Quando a potência ela é absorvida pelo elemento, ela é uma potência positiva. Repetindo, quando a potência é absorvida pelo elemento, essa potência ela é positiva. Quando a potência é fornecida pelo elemento, essa potência ela é negativa. Repetindo, quando a potência é fornecida pelo elemento, essa potência ela é negativa. Nós utilizamos então o conceito de convenção de sinal passivo. E nós vamos aplicar esse conceito aqui agora. Vamos analisar então os 4 elementos que compõem esse circuito. Nós temos esse elemento aqui, que pode ser modelado por um resistor. Nós temos uma fonte de tensão independente. Temos uma fonte de tensão dependente da corrente de 5 amperes. E nós temos um outro elemento que pode ser também um elemento resistivo. Vamos analisar então o primeiro elemento e calcular a sua respectiva potência P1. Lembrando que a potência é o produto da tensão pela corrente. Calculando então P1, que será o produto da tensão pela corrente, a minha tensão é 5 e a corrente que passou por esse elemento de 9 amperes. Só precisamos agora observar um detalhe. Perceba que a corrente ela está saindo do terminal positivo. Como essa corrente está saindo do terminal positivo, consequentemente, então, a minha potência ela será negativa. Nesse sentido, menos 9 vai ser menos 45 watts. Vamos agora analisar o segundo elemento, uma fonte de tensão independente. Aplicando o mesmo conceito, P2 será o produto da tensão pela corrente, a minha tensão é de 2. Perceba que agora a minha corrente está entrando pelo terminal positivo. Nesse sentido, se a corrente está entrando pelo terminal positivo, aplicando a regra da convenção de sinal passivo, 9, 2 vezes 9, 18, e a minha potência será positiva, ou seja, no elemento 1,
potência negativa, o elemento está fornecendo. No elemento 2, potência positiva, o elemento está absorvendo ou consumindo. Nós temos agora o elemento 3, P3, que vai ser a tensão. Perceba que a minha tensão é 0,6 vezes I, porque é uma fonte de tensão que depende da corrente. Então a fonte de tensão fornece tensão, só que ela é dependente da corrente de 5 amperes vezes a corrente que passa por esse elemento, que é de 4. Nesse sentido, 0,6 vezes 5 vezes 4, fazendo a conta, 0,6 vezes 5 vezes 4, 12. Como a corrente está entrando pelo terminal positivo, potência positiva. Importante sempre colocar as unidades. Um número sem a sua respectiva unidade é um número sem significado. Importantíssimo colocar as unidades. E por fim, P4. Ok? Tensão por corrente, 3 vezes a corrente. Essa corrente está entrando pelo terminal positivo. 3 vezes 5, 15. 15 watts. Observe que a somatória de P1, a somatória de P, ou seja, a somatória das potências, deve ser igual a 0 em um circuito conservativo. Vamos verificar se é 0? 18 mais 12 mais 15 é igual a 45, menos 45, 0. Nesse sentido, esse circuito é um circuito conservativo que obedece então à lei da conservação de energia. É isso.